Olá pessoal, hoje falaremos sobre onde encontrar os recursos a fundo perdido afinal. Já falamos sobre a relevância do terceiro setor e sua importância no contexto da geração do bem-estar social, sobre a elegibilidade dos projetos, sobre os focos setoriais e quem pode solicitar recursos a fundo perdido. Passamos também pelos diferentes tipos de editais, que podem ser públicos e privados, e suas fontes, que são próprias ou de renúncia fiscal. Bom, então onde buscar esses recursos? No que tange à mobilização de recursos, não existe estratégia única, pois para realizar essa atividade é necessário efetuar um plano específico para cada entidade. O recurso financeiro é essencial e é claro que sua ausência compromete não só a execução das atividades desenvolvidas, mas também a própria manutenção dos projetos sociais. Dessa forma, podemos entender que cada entidade deve estar preparada e no mínimo ter um profissional responsável por essa atribuição. Esse profissional deve identificar os editais e potencial, realizando um mapeamento completo das fontes, os requisitos necessários, a documentação exigida e, ao final, submeter o projeto à análise. Ter um plano de captação de recursos bem definido é de suma importância. O controle de elaboração deste plano também merece especial atenção, pois será exatamente daí que surgirão novas oportunidades de captação. Após o plano implementado, todos os colaboradores da organização devem demonstrar envolvimento e conhecimento no que está sendo realizado, para que todos estejam comprometidos com o resultado. As fontes de recursos, além de própria ou pública, podem ser solicitadas em editais nacionais e também internacionais. A maioria dos editais possui prazo definido para envio dos projetos, mas alguns ficam abertos permanentemente, ou seja, recebem propostas o ano todo. Sabemos que os recursos disponíveis no Brasil não são suficientes para garantir o pleno funcionamento das organizações sociais. Enviar projetos para editais de financiadores internacionais se tornou muito comum e recorrer à cooperação internacional tornou-se uma importante fonte de financiamento para o trabalho social. No entanto, as entidades brasileiras ainda não se beneficiam adequadamente desses recursos por falta de conhecimento a respeito de como buscá-los. A maioria das organizações tem dificuldades na hora de identificar as fontes internacionais e de saber quando recorrer a elas. Nos últimos anos, encontramos mais de 160 financiadores internacionais disponíveis para as entidades brasileiras. A princípio, não existem restrições significativas quanto a quem pode ou não pode buscar esse tipo de recurso. Todas as instituições que estejam em dia com as suas atividades, especialmente aquelas que possuem cadastros nos órgãos competentes, estão habilitadas. Essas fontes internacionais podem ter várias origens. São agências governamentais de países desenvolvidos, como da União Europeia e o governo dos Estados Unidos, ou são bancos multilaterais, como o BID e o Banco Mundial. Podem ser também agências da ONU, e são várias delas com editais abertos todos os anos, como o Fundo das Nações Unidas para a Democracia e a ONU Mulheres. Existem também outras organizações privadas espalhadas pelo mundo, que também financiam projetos do terceiro setor, em especial em regiões menos favorecidas. Com as informações e um ótimo planejamento, é possível pensar na captação de recursos internacionais como uma boa forma para a diversificação das fontes da organização. Essas fontes, de fato, têm seu lado complexo, com muitos financiadores de todos os tipos, ficando praticamente impossível que uma organização acompanhe todos os programas e todos os editais que abrem praticamente todos os dias. É por isso que sempre indicamos alguns centros de informação que prestam esses serviços de acompanhamento de editais nacionais e internacionais abertos e que divulgam informações sobre eles, facilitando o trabalho do captador. A maioria são de forma gratuita. Ao lado, vocês encontram os principais sites que reúnem informações sobre os editais abertos e que podem ser monitorados semanalmente para a busca de oportunidades de captação a fundo perdido. Recomendamos montar uma planilha com os dados dos editais, contendo fonte de recurso, prazo,
foco setorial, especificidade para a submissão dos projetos, valor máximo a ser financiado, dentre outras informações relevantes solicitadas em cada edital. Alguns editais estão continuamente abertos, recebendo projetos o ano inteiro, sendo a maioria deles editais internacionais com focos específicos, que podem mudar ano a ano. Trouxemos alguns exemplos aqui ao lado, como a Fundação Mellon, que é uma organização norte-americana que possui um programa regular de apoio a projetos de humanidades, artes, educação superior e patrimônio cultural, no valor, por exemplo, de até $150 mil. Já o Consulado Geral do Japão apoia projetos comunitários e de segurança do ser humano desde 1999, atuando no Brasil. Qualquer projeto que promova o desenvolvimento socioeconômico de uma comunidade e que a beneficie diretamente pode ser financiado. Mas claro que para ter sucesso, precisamos destinar um bom tempo do nosso dia para elaborar e enviar projetos para essas fontes. Não devemos esquecer que organização, planejamento e um projeto bem feito são fundamentais para conquistar o financiamento. Desejamos a todos boa sorte na conquista desses recursos a fundo perdido e contem conosco nessa caminhada.